Olá, boa tarde a todos e todas. Aqui é Mariana Oliveira, diretora de Florestas e Uso da Terra do WRI Brasil. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. A gente vai aguardar um minuto para que todos os convidados e convidadas cheguem aqui nessa salinha virtual do evento de hoje e a gente já vai começar o nosso webinar. Desde já, quero agradecer a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos lá, então. Boa tarde. Eu me chamo Mariana Oliveira, eu sou diretora de Florestas e Uso da Terra do WRI Brasil. Eu estou aqui hoje para fazer a abertura e também a mediação desse webinar que a gente está chamando de Da Educação à Ação, Experiências de Restauração em Assentamentos da Amazônia. É também o momento que marca o lançamento de uma publicação do WRI Brasil em parceria com outras organizações, que eu vou contar aqui já já para vocês, intitulada Assentamentos da Reforma Agrária na Amazônia, lições aprendidas para dar escala à restauração. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje à tarde para contar um pouquinho tanto das experiências que a gente teve a oportunidade de ter nesses últimos anos do projeto promovendo e implementando a regeneração natural assistida no Mato Grosso e no Pará, e é com muita alegria que a gente traz aqui primeiros aprendizados já sistematizados, para que a gente siga contribuindo nessa agenda de pesquisa da restauração no Brasil. Eu quero começar agradecendo aos nossos parceiros, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, e também o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que estão aqui hoje e que serão convidados aí tanto para fazer essa abertura junto comigo, mas também para participar desse espaço de conversa e diálogo que a gente está promovendo aqui hoje. Quero pedir para os meus colegas aqui compartilharem a tela para a gente contar um pouquinho de como vai funcionar essa próxima hora que a gente vai passar juntos, para que a gente se organize também, que para vocês possam também já pensar nas perguntas que querem fazer aí para os nossos debatedores e debatedoras do dia de hoje. Agenda, próximo, por favor. Eu vou estar mediando o evento de hoje e vou convidar daqui a pouco o Paulo e a Giselda Pereira para contarem um pouquinho dessa experiência também, nessa parceria que a gente tem. E num segundo momento, próximo, por favor, a Lídia Duarte, analista de pesquisas aqui do WRI Brasil, vai trazer a apresentação desses achados do estudo que a gente está lançando hoje e a gente traz para um debate os pesquisadores aí, Andréia Pinto, a Alessandra Caiafa e a Valéria Lopes, para debaterem algumas das perguntas que a gente se propôs a fazer a partir dessa publicação. O próximo, por favor, também, já deixar aqui desde já o link, né? A gente vai colar aqui no chat e fica disponível também no nosso site, no site dos parceiros, para baixar e para que vocês possam, né, compartilhar com outras pessoas também e nos darem feedback. Essa nota prática que já está aí sendo lançada e já está disponível para vocês. Então, sem mais delongas, né, quero convidar tanto o Paulo Amaral quanto a Giselda Coelho para esse momento, né, de compartilhar um pouco do que é o Amazon, o que é o MST e como que tem sido essa experiência dos últimos anos. Bem-vindos e bem-vinda. Paulo, está com você. Boa tarde, obrigado, Mariana. Obrigado a todos e todas pela presença, pelo tempo de vocês nessa tarde. O Amazon também está muito feliz, Mariana, dessa parceria, desses resultados que vamos apresentar hoje. Bem, o Amazon é uma instituição de pesquisa que tem sede aqui em Belém, onde eu estou em Belém, né? Chovendo agora à tarde, no início da tarde, nos preparando aqui para receber vocês aqui para a COP também. Todos sejam bem-vindos. O IMASO é uma instituição de pesquisa, com sede aqui em Belém, e que agora, no meio do ano, fez 35 anos de atividade na Amazônia, né? Nossa missão é gerar informação para o uso e conservação
dessa enorme floresta amazônica. E os desafios são enormes. O Amazon é muito conhecido pelo tema de monitoramento do desmatamento, mas uma parte importante também do nosso estudo foca em alternativas para o uso sustentável da região. E um desses temas que me encanta, eu sou o coordenador desse programa, é trabalhar sobre o tema de restauração florestal. E aqui nós juntamos alguns prazeres. Primeiro, de trabalhar com o tema de restauração, depois, de restauração baseada em regeneração natural, que é o que eu acredito bastante, né, que a gente possa ganhar escala em restauração na Amazônia, olhando para esse ativo que está aí. 15%, né, dessa regeneração natural está em áreas de assentamento, e aí vem um outro prazer, que é trabalhar em áreas de assentamento, onde tem pessoas, onde tem famílias, né? E isso nos traz aos assentamentos aqui, como parceria com, por exemplo, o Abril Vermelho, né? E que eu vejo que é extremamente estratégico essa relação. Nós só vamos conseguir restaurar esses ambientes degradados quando as pessoas que estão nesses territórios, né, olharem essa regeneração natural como um ativo, como um benefício, né, e ajudar a essa conservação. O processo de ocupação na Amazônia levou à situação que nós chegamos. 20% mais ou menos da Amazônia está desmatada. Onde tinha floresta já não tem floresta. Mas existe um enorme potencial para restaurar parte dessas áreas. E nossos estudos mostram que nós temos algo em torno de 5,7 milhões de hectares de vegetação secundária a partir de 6 anos de idade, né, que é um ativo importante que nós consideramos. E quando a gente olha isso, né, e vê isso dentro das áreas de assentamentos, a gente vê como uma oportunidade enorme. Mas o desafio é que esse ativo e essa oportunidade não estão se concretizando, né? Estudo recente, nós vamos lançar inclusive um agora para a COP, mostra que a gente está perdendo parte dessas áreas, né? Perdemos da base de análise de 2003 para 2025 algo em torno de 2,7 milhões de hectares de vegetação secundária acima de 6 anos. Quer dizer, o que a natureza está fazendo, está se recompondo, o homem continua destruindo. E esse ciclo nós temos que parar, né? E esse trabalho nos assentamentos nos dá muitas lições de como nós podemos enfrentar esses desafios, né? E essas pessoas envolvidas, parte que estão aqui como liderança, mas as famílias que estão lá no campo, né, têm um papel chave nisso, né? E as políticas públicas também precisam olhar seriamente para esse ativo e essas pessoas que estão aí e criar condições para que esse ciclo de desmatamento dessas áreas possam ser freada e a gente tenha, sim, a valorização desse ativo em programas de PSA, em áreas como potenciar de carbono e, fundamentalmente, gerar alimentos a partir dessas áreas restauradas, produtivas, cumprindo o seu papel, né, de conservação, de desenvolvimento sustentável e que nós possamos ter um outro rumo para a Amazônia. Então, isso mostra a satisfação que eu tenho nesse tema e dessa parceria que nós temos. Então, parabenizo muito todos os colegas, todas as instituições que lideraram e estão aqui hoje. Agradeço muito a todos que estão dedicando seu tempo aqui e vamos ter uma tarde bastante agradável, falando de uma agenda positiva, né? Eu sempre digo que falar de restauração é falar de agenda positiva, já que a gente fala tanto de desmatamento aqui, a gente vai falar de uma agenda positiva. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigada, Paulo. Com certeza, uma agenda positiva, e esse é uma das reflexões que o estudo está trazendo, né? O quanto que a restauração em territórios da reforma agrária, né, ela pode, né, e deve ser entendida como um processo social, ecológico, político, e que está somando à realidade, né? Então, não é para ser mais um peso para ninguém, na verdade, é reconhecer o que muita gente já faz e somar esforços.
Então, muito obrigada. Eu fico muito honrada de compartilhar esse espaço com você, né, Paula? Desde o início desse projeto, no início da pandemia, quando, né, tudo fechando, a gente iniciando essa parceria super próspera. Então, fico muito contente. Obrigada aí pelas suas considerações iniciais. E quero convidar também a Giselda, Giselda Coelho, que também está por aí, deve estar pertinho de você aí em Belém, se não em Belém. Giselda, cadê você? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos e todas. Eu falo aqui de Marabá, mas estava até antes de ontem em Belém e volto semana que vem de novo, porque também vamos estar na Cúpula dos Povos e também em algumas atividades da COP. Acho que esse momento ele é muito significativo, assim, de o que reflete uma trajetória, né, nesses últimos anos, do que a gente tem construído em parcerias. Acho que muito breve aqui, né? Eu faço parte do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e então o que a gente está fazendo no estado do Pará não está dissociado de um movimento que está atuante, né, em 24 estados brasileiros, e que a gente iniciou mais propriamente esse debate a partir dos territórios, dos assentamentos de reforma agrária, com o tema da agroecologia mais intensivamente lá em 2000. Em 2019, é quando o movimento toma para si um plano nacional de dizer assim, a gente tem que ter como missão plantar árvores e produzir alimentos saudáveis, e aí nasce um pouco, que também está colocado na sistematização, na pesquisa, né, sobre essa questão do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis. E é nesse contexto que chega a WRI e o Amazon para a gente poder estabelecer um diálogo que resultou nessa parceria e nessa pesquisa que está sendo publicizada hoje, que eu acho que é importante, né, com esse recorte focado em assentamentos de reforma agrária. O MST ele tem 36 anos no estado do Pará, e quando eu acho que é importante colocar esses elementos que são assim a tomada de decisão dessa parceria, né? Eu acho que quando foi construído o que fazer, né? Onde fazer, e aí tinha um recorte pela própria atuação do WRI e do Amazon, que estava em áreas, em regiões em que o MST atuava, e em regiões em que o MST não atuava. E dentro da região em que o MST atuava, a gente tinha vários assentamentos. E a gente optou por fazer um recorte de assentamentos que já tinha o mínimo de ações ali do que a gente tinha construído a partir do movimento, nessa perspectiva da implantação de sistemas agroflorestais, e até ali a gente não trabalhava, embora a gente descobriu que muitos agricultores já fazem, que é RNA, né? Regeneração Natural Assistida, mas até aquele momento, para nós, era a implantação de sistemas agroflorestais como foco. Não deixa de ser, porque a gente sabe que ali está um processo em que plantar árvores e produzir alimentos está muito mais intenso, né, nessa perspectiva da organização da produção de alimentos, mas a gente se deu conta que é possível ter escala e trabalhar nas áreas em que não está sendo cultivada mais intensivamente com produtos alimentícios. Eu acho que um outro fator que é importante de colocar, e aí eu acho que isso nos favorece, é que muitas plantas, seja na regeneração natural assistida, seja na implantação de sistemas agroflorestais, elas são nativas e elas são alimentos também, assim como também são plantas medicinais, né? Então, isso também eu acho que foi nos dando conta da diversidade de alimentos e também de ervas, né, que a gente tem nesses sistemas que foram implantados nesse período. E o fato da gente tá em territórios que já tinham a gente não partiu do zero, né? Já tinha uma caminhada. Isso também eu acho que foi importante nesse processo da construção do que foi realizado nesses 5 assentamentos. E um outro diferencial que eu acho que nessa trajetória em que a gente partiu de assentamentos que eram 100% monocultura, quando eles foram criados. E hoje tem uma diversidade muito grande, né?
completamente, eu acho que diferente do que quando o assentamento foi criado, mas a implantação, a parceria, eu acho que ela potencializou nessa perspectiva da produção de alimentos. Hoje, para além disso, acho que é importante colocar, não sei se está, não olhei no detalhe, né, toda a publicação, mas acho que é importante dizer que, além de ter dado escala nessa perspectiva da produção de alimentos, também a gente tem se atentado para acessar algumas políticas públicas do ponto de vista do PAA, do PENAI. São políticas que eu acho que, uma vez intensificando o acesso, também nessa perspectiva que foi colocado pelo Amazon, também é um canal que potencializa as famílias a organizarem e ampliarem esse sistema, né? Quando tem política pública que canaliza a comercialização e que, a partir disso, também fomenta a possibilidade de tu desenvolver esses sistemas de produção de alimentos, considerando a implantação de sistemas agroflorestais e RNA, eu acho que são perspectivas que convergem, né, nesse processo. Eu acho que foi um pouco disso, assim, no começo, né? Tinha muito questionamento do que a gente ia dar conta, do que tinha, do que não tinha, mas eu acho que deixou claro que tanto para o Amazon, como para o WRI, como para o MST, a importância nessa perspectiva da restauração em assentamento de reforma agrária. E o quanto é possível fazer isso olhando para a restauração, mas também para a organização social e do público ali envolvido, né? Eu acho que um processo de formação, que eu acho que essa é uma outra dimensão também que está colocada, em que a gente não abriu mão nessa parceria, foi dizer assim, ó, nós precisamos ter sujeitos organizadores que também façam a formação dentro da própria organização, assim, não, necessariamente não precisa, vai ter gente, uma hora ou outra, parceiros que vão estar no processo de formação, mas também formando sujeitos multiplicadores que estejam dentro desse próprio arranjo, nessa construção onde teoria e prática se convergem, né, considerando acho que a materialização do que foi essa parceria nessa primeira fase, né, que acho que agora a gente está entrando numa segunda fase, que a gente pode ir testando outras coisas, outras ferramentas que a gente não fez, talvez na primeira fase. E nos deu também uma possibilidade, inclusive, de pensar assim, como avançar, né? Como dar escala. Acho que a gente tem outras reflexões hoje que pode avançar com outras ferramentas que se a gente, com certeza, vai trabalhar nessa segunda fase. Ótimo, Giselda, obrigada aí pela sua perspectiva. Eu acho que numa parceria, quando a gente está construindo, né, a gente sempre busca o que nos une, né? Eu acho que o Paulo trouxe esse histórico do Amazon na Amazônia e trabalhando em várias agendas, né, que historicamente super necessárias e prioritárias, ao mesmo tempo o que tem de oportunidade e agendas positivas. O MST com esse histórico de atuação nacional, em especial no Pará, trazendo aí, né, essa perspectiva de formação, como a Giselda traz, e onde que a gente se encontra com o WRI, que vem trabalhando na agenda da restauração nesses últimos mais de 10 anos e buscando formas de apoiar a implementação de políticas públicas, atrair financiamento internacional e como garantir que, de fato, a restauração permaneça, né, o longo prazo, como que isso, de fato, se torna algo objetivo, sustentado e com benefícios múltiplos, né? Então, acho que essa é uma união aí que a gente promoveu nesses últimos anos e vai seguir olhando para os próximos também. Então, agradecer aí a presença de vocês dois e de todas as equipes por trás, né? Que a gente sabe muitas vezes que quem aparece aqui na tela não representa e nessa já quero emendar esse agradecimento, né? Tanto a equipe do WRI Brasil, que foi envolvida na publicação, também em preparar esse webinar no dia de hoje, a mesma coisa do Amazon, do MST, times de comunicação, de operações, né, os times de pesquisa, as pessoas que foram consultadas, os revisores da publicação, o nosso time de RDI, que é o time de pesquisa aqui, que nos acompanha também. Então, meu agradecimento profundo e sincero a todos vocês envolvidos que fazem com que esse webinar, essa publicação e essas parcerias que a gente tem como organização possam ser sustentadas, renovadas, né, e com novos desafios e com perspectivas como a Giselda trouxe, né, de olhar de fato para que
cada passinho que a gente está em busca desse ganho de escala da restauração, que a gente preencha uma lacuna e que a gente dê um próximo passo na pesquisa para que a gente, de fato, consiga impulsionar esse ganho de escala. Esse esforço, gente, no dia de hoje, ele é financiado pela Iniciativa Internacional sobre Clima e Florestas da Noruega. Então, acho que é importante a gente dizer e agradecer também quem nos financia. Então, nosso muito obrigado aqui. E aí, pensando agora na pesquisa, né, no que vai guiar esse debate para além dessa parceria que né, tá somando e está produzindo coisa para a gente discutir, o quanto que a gente olha, né? Então, os assentamentos da reforma agrária são esses territórios estratégicos para a restauração florestal na Amazônia. E a gente, né, pegar essas áreas de vegetação secundária com potencial de regeneração natural, ao mesmo tempo em que a gente tem comunidades engajadas na agricultura familiar, pode ser uma conciliação entre recuperar o meio ambiente, gerar renda e garantir a segurança alimentar. E essa nota prática, elaborada pelo WRI Brasil, em parceria com o Amazon e com o MST, traz essa sistematização de uma experiência de implementação de uma técnica que é a regeneração natural assistida, junto com os sistemas agroflorestais. Esse documento, né, essa nota técnica, ela apresenta um pouco desse aprendizado das etapas de planejamento, da construção participativa do conhecimento e a implementação dessas ações, destacando os fatores chaves e as lições aprendidas. Ela não acaba aqui, tá, gente? É uma publicação que busca inspirar novos esforços de restauração, tanto em territórios da Amazônia, mas para além disso, em como que a gente pode essa integração entre comunidades, apoio técnicos e políticas públicas. No final das contas, o WRI Brasil, como organização, quer impulsionar essas soluções que sejam, sim, sustentáveis, mas, para além de tudo, que elas sejam duradouras e que promovam a recuperação de paisagens e florestas. E, para isso, eu quero convidar agora a Lídia Duarte, que vai contar um pouquinho dos resultados dessa publicação. Lídia, é com você. Obrigada, Mari. Queria já... Bom, vocês já trouxeram vários pontos que, inclusive, a minha apresentação vai trazer, né? Vou aqui engrossar o coro de falar que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui trazendo os principais resultados dessa publicação, que eu sei que foi feita a muitas mãos, tem energia de muita gente. Então, eu aproveito também para deixar aqui meu agradecimento a todos os autores e autoras que participaram, a todos os revisores e revisoras que tiveram enorme contribuição, e a cada pessoa que fez o projeto acontecer, né? Então, a cada família envolvida que abriram as portas para a gente estar lá e que, de fato, colocaram a restauração no chão. Então, eu acho que isso é um produto de todos nós, né? De todo mundo que esteve envolvido nesse processo. E convido vocês aí também para já baixar a publicação, o QR Code que está na tela, para já ir acompanhando com a gente o conteúdo da publicação. Pode passar, por favor, Ana. Bom, como até a Mari já trouxe, né? E a Giselda também um pouco. Essa publicação ela foi produzida no âmbito do projeto Promovendo e Implementando a Regeneração Natural Assistida no Mato Grosso e no Pará. Foi um projeto que teve como objetivo restaurar florestas degradadas na Amazônia, áreas degradadas na Amazônia, com foco na regeneração natural assistida e nos estados do Pará e Mato Grosso. E o projeto teve como parceria o Amazon, o Instituto Centro de Vida, no Mato Grosso, e apoio financeiro da NICF, como a Mari também já trouxe, né? E, por outro lado, a gente tinha também o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis do MST, que tem como objetivo plantar milhões de árvores e produzir alimentos saudáveis nos assentamentos e acampamentos da reforma agrária no Brasil. Então, esses dois planos, né, esse projeto e esse plano, enxergaram como uma parceria possível aí de conectar conhecimentos e objetivos de todos os parceiros, né? E aí as técnicas de restauração que se envolveram nesse trabalho foi a regeneração natural assistida e o SAF, que integrou esses conhecimentos de todos os parceiros envolvidos. E aí, dentro dessa parceria, estavam inseridos 5 assentamentos da reforma agrária. Pode passar, Ana, por favor. Nas mesorregiões metropolitana de Belém e Nordeste Paraense. Então, a gente teve, dentro do distrito de Belém, assentamento Mártires de Abril e Paulo Fonteles, na Ilha de Mosqueiro.
assentamento Abril Vermelho na cidade de Santa Bárbara do Pará, assentamento João Batista 2 na cidade de Castanhal e o assentamento Luiz Carlos Preste na cidade de Irituia. Esses assentamentos eles têm características muito diferentes e tamanhos muito diferentes. Então, a quantidade de famílias envolvidas variou também em relação a isso, mas no total, no processo final, a gente teve aí um envolvimento de 147 famílias dentro do projeto. Pode passar. Então, essa publicação, ela foi um processo de sistematização, né, das ações que aconteceram no projeto e teve como objetivo aí responder algumas perguntas norteadoras, né, que foram como que essas diferentes etapas de restauração, planejamento, construção participativa do conhecimento e implementação foram realizadas e como que os atores aderiram a elas, quais foram os principais fatores chaves de sucesso identificados na abordagem de SAF-RNA em cada um dos 5 assentamentos rurais envolvidos, e quais foram as lições aprendidas com o engajamento dos atores na restauração e com o potencial de SAF-RNA em assentamentos para dar escala à restauração na Amazônia. Pode passar. Então, para a gente entender como que aconteceu, né, essas etapas de implementação, eu vou falar rapidamente dos resultados que a gente teve em cada uma delas. Pode ir. Primeiro, a gente teve uma etapa de planejamento da restauração, que teve como objetivo promover a troca de conhecimento com as comunidades sobre os territórios e envolveu principalmente atividades de mapeamento. Na segunda etapa, a gente teve a construção participativa do conhecimento em RNA e SAF, que teve como objetivo consolidar conhecimentos teóricos e práticos, né, das duas abordagens de restauração, promover o engajamento comunitário no tema, através de oficinas que foram promovidas nos territórios. E aí, por último, a etapa de implementação, de fato, das áreas de RNA e SAF. Na etapa de planejamento da restauração, a gente teve 3 grandes frentes de atividades, que foram o mapeamento participativo, o mapeamento com as imagens de satélite e o levantamento de dados em campo. Pode passar. No mapeamento participativo, foi coletado dados sobre o contexto socioambiental e as condições para a implementação da restauração nos assentamentos, né? Então, teve uma oficina que foi conduzida e os participantes foram separados por território, né? Foram divididos por território, por assentamento. E entregamos mapas impressos para que eles pudessem identificar e demarcar diferentes áreas que eles reconheciam naquele mapa, né? Então, foram reconhecidas áreas de SAF, de viveiros, de regeneração natural assistida, de coleta de sementes, reserva legal, APP e de produção de gado. E o objetivo foi criar esse espaço para eles reconhecerem o território e expressar as percepções deles da paisagem, né? Foi bem interessante, porque afinal a gente teve como resultado diversos relatos de que foi a primeira vez que eles tinham visto, né, tido contato com ferramenta, de olhar o território para uma ferramenta cartográfica dessa. E a gente conseguiu também obter um perfil inicial de cada assentamento, de tanto quanto em relação às áreas e condições favoráveis para a implementação do SAF da RNA. Pode passar. Para complementar o mapeamento participativo, a gente fez também um mapeamento do uso e cobertura do solo. Isso foi realizado devido a uma demanda dos próprios assentados para quantificar, mapear e quantificar as áreas de SAF existentes, né, dentro dos assentamentos. Então, foi realizado esse mapeamento de uso e cobertura do solo, que permitiu diferenciar as áreas de SAF e regeneração natural em cada um desses 5 assentamentos. E aí, numa outra etapa, foi feita a coleta de dados em campo, e aí a gente dá destaque que, para isso, foi organizado um coletivo de jovens do assentamento Abril Vermelho, que ficou responsável, né? Eles foram capacitados para uso de drone, e eles fizeram a coleta desses dados nos 5 assentamentos, né? Então, foi bem interessante, porque isso fortaleceu o engajamento comunitário e ampliou, deu capilaridade para essa coleta de dados, já que eles já eram do território, conheciam as pessoas, né? Os locais. E, além disso, foi chave para a mobilização dos jovens do território. Na parcela ali das pessoas que têm, né, os jovens têm mais familiaridade, interesse com tecnologia,
Então, foi muito frutífero do ponto de vista de engajar essa parcela e no tema da restauração, e eles trouxeram muito mais acurácia também para os nossos resultados, porque conseguiram coletar uma maior quantidade de dados. Pode passar, por favor. Na segunda etapa da construção participativa do conhecimento, foi construído um plano pedagógico alinhado com o método da pedagogia da alternância, que é um método que integra teoria e prática, né, e alterna os espaços de aprendizagem entre ambiente escolar e comunidade, né, nas oficinas e nas atividades práticas, né. E a gente, enfim, entendeu que esse método seria interessante também para conseguir integrar os conhecimentos técnicos e as experiências locais. A programação das oficinas, elas foram também construídas conjuntamente, né, com os assentamentos, garantindo também que estivesse ali incluídas as demandas, as vivências, e os conhecimentos individuais deles. Foram realizadas em 2 ciclos, né, então, um primeiro ciclo de oficinas, ele foi mais voltado aos conhecimentos, aos aspectos teóricos, e foi feito em 3 dias em cada um dos 5 assentamentos. E o segundo ciclo foi mais voltado aos aspectos práticos. Eu vou falar um pouquinho mais depois dos resultados. E todas as oficinas, elas foram realizadas nos próprios assentamentos. E isso também a gente observou que foi interessante para garantir facilidade no acesso dessas pessoas às oficinas e possibilitar maior adesão também a esses espaços de formação. E, por último, a gente fez esse convite aberto à comunidade, né? Ele não foi fechado só àquelas famílias que foram até o fim com a implementação, mas a gente abriu esse convite das oficinas a toda a comunidade. Pode passar. Então, nessa etapa das oficinas, né, da construção do conhecimento, a gente teve 346 pessoas envolvidas no total dos 5 assentamentos, sendo 161 mulheres e 185 homens. Então, teve um balanço de gênero interessante. E no segundo ciclo, que foi abordado mais os aspectos práticos, houveram oficinas para construir arranjos de implementação dos sistemas agroflorestais das famílias, né? Então, isso foi construído junto com as famílias, com as lideranças locais. E a forma como foi organizada esse momento, essa oficina, ela garantiu que as especificidades de cada assentamento tivesse incluída nesses arranjos, né? Então, a vocação produtiva de cada um, a, a, a vocação do assentamento, né? O que as famílias queriam plantar, estavam inclusos aí nesses arranjos dos SAFs. Pode seguir. E aí, a etapa de implementação, ela teve 2 frentes principais, que foi a reestruturação dos viveiros e a implementação, de fato, das áreas de RNA e SAF. A reestruturação dos viveiros, ela aconteceu porque os 5 assentamentos, eles já tinham uma estrutura prévia de viveiro, de parcerias anteriores que eles tiveram, mas os viveiros não estavam em funcionamento. Então, o projeto deu esse acesso financeiro e de recurso material para que os viveiros se reestruturassem. Pode passar. Então, ao final, a gente teve aí a reestruturação de 5 viveiros, fornecimento de insumos e um aumento da produção, né, de antes que os viveiros estavam inativos. A gente teve 6 viveiristas contratados e capacitados através das oficinas. Tivemos o envolvimento comunitário na manutenção dos viveiros, os viveiristas tiveram um papel fundamental nessa articulação, e esse envolvimento comunitário, como os mutirões, né, que aconteceram da comunidade para ajudar na manutenção, aconteceu muito de acordo com a organização interna de cada assentamento, então teve alguns que fizeram mensais, alguns semanais, mas foi muito respeitando o que funcionava para cada um, né? E, ao final, a gente teve uma produção de 88.186 mudas florestais e frutíferas em 9 meses, considerando os 5 assentamentos. Pode passar. Em relação à implementação das áreas de RNA e SAF em si, a gente teve um resultado aí de
um total de 352 hectares implementados, sendo 254 hectares de SAF e 98 de RNA. Essas áreas, elas abrangeram técnicas de enriquecimento, expansão e manutenção das áreas restauradas. E essa priorização do enriquecimento de áreas que já existiam, ela teve muita influência da seca, que extrema e atípica que teve nos anos do projeto na Amazônia. Então, muitas as tentativas de implementação de áreas do zero, né, que não tinham antes, elas muitas não vingaram por causa de uma seca atípica que teve. Então, os assentados começaram a entender que enriquecer estava dando mais certo nesse processo do que mesmo a implementação do zero. E isso também a publicação traz como uma discussão, né, de que os projetos de restauração necessitam de começar a vir acompanhado de um planejamento, por exemplo, de irrigação, visto já essas condições climáticas que a Amazônia já vem enfrentando, né? E um ponto de destaque bom, essa maior quantidade de SAFs, né, reflete muito a vocação produtiva do MST mesmo, né, esse resultado. E foi interessante observar também que algumas das áreas de RNA que foram enriquecidas nos assentamentos, teve mais área de RNA proporcionalmente enriquecida em assentamentos que têm mais problemas com condições ecológicas adversas, né? Então, um solo menos fértil ou um pouco mais degradado. Então, teve uma proporção, proporcionalmente, mais áreas de RNA enriquecidas nesses assentamentos. E um outro ponto de destaque é que a gente pode observar a integração das diferentes frentes, porque teve bastante relato dizendo que a disponibilidade de mudas através dos viveiros fortaleceu a decisão das famílias de diversificar os sistemas produtivos, né? Então, o fato da gente ter fortalecido e aumentado a produção dos viveiros e a diversificação dos viveiros refletiu diretamente também em sistemas mais biodiversos, seja da regeneração natural assistida ou do sistema agroflorestal. Pode seguir, por favor. Em relação à nossa segunda pergunta norteadora, que é a identificação dos fatores-chave, pode seguir. A gente fez essa sistematização, essa análise de sistematização dos fatores, seguindo a metodologia de Hanson e colaboradores de 2015, que é o diagnóstico da restauração para a identificação dos fatores-chave. Dentro dessa metodologia, é considerado principalmente 3 grandes temas. Então, motivar, facilitar e implementar. Dentro de motivar, é investigado o que impulsiona as pessoas a se envolverem na restauração. Para facilitar, quais são as condições do entorno que favorecem ou dificultam a restauração. E implementar, que diz respeito aos recursos práticos necessários à implementação da restauração. Então, a gente fez essa análise para cada assentamento, mas de uma maneira geral, a gente percebeu que o que mais motivou nesse processo foi a percepção dos benefícios econômicos, sociais e ambientais e a conscientização sobre eles, né? Então, o reconhecimento deles sobre esses benefícios. As condições facilitadoras envolveram condições sociais, de mercado, política e ecológica. E dentro da implementação, a gente viu que lideranças comprometidas no território foi muito importante, espaços de troca, né, como as oficinas, então ter lugar para ter essa troca sobre as técnicas e o conhecimento. A disponibilidade de recurso financeiro, né, e de incentivos, e a divulgação dessas experiências para que possa engajar outros atores interessados. Pode seguir. Aqui eu trouxe para vocês, isso está dentro da publicação, né? E aí para cada tema desse tem uma tabela diferente, mas a gente fez essa análise para cada um dos 5 assentamentos, considerando as características e especificidades de cada um deles. Pode passar. Então, em relação às lições aprendidas que a gente teve no final, a gente entendeu que é muito importante considerar as especificidades locais, então não tem como a gente considerar um método único, né, quando a gente fala de restauração dentro dos assentamentos da reforma agrária.
É necessário entender os contextos histórico, social, político, de organização interna, muitas características de cada um dos assentamentos para entender como é que a restauração vai funcionar melhor dentro de cada um deles. O acesso a recurso técnico e material foi fundamental. Foi importante construir soluções em conjunto com as pessoas do território, que são sensíveis às dinâmicas de cada um deles, aos desafios e às vocações. E que o fortalecimento de movimentos comunitários, junto com a construção de capacidade local e a presença de lideranças engajadas, mostrou-se um caminho promissor para a implementação e perpetuação da restauração nesses territórios. Pode seguir. Como recomendação, os pontos-chave aí que a publicação traz é que é muito importante promover a integração de benefícios sociais, ambientais e econômicos, o fortalecimento das organizações sociais locais é fundamental para trazer mais autonomia no processo de restauração dentro das comunidades, adaptar metodologias aos contextos locais, né? Então, entender quais são as especificidades deles para entender quais técnicas e quais metodologias funcionam melhor dentro de cada território. Investir em processos formativos também é fundamental para poder acompanhar e ter essa troca de conhecimento técnico. E fortalecer estratégias de monitoramento e perpetuação das iniciativas. Então, construir junto com a comunidade também um protocolo de monitoramento, entender como isso vai continuar, né? Fazer isso de uma maneira coletiva, foi fundamental também na parte de planejamento para a gente ter a comunidade engajada. E aí, por fim, como um destaque, a gente traz que a restauração em territórios da reforma agrária na Amazônia deve ser entendida como um processo social, ecológico e político, e vai muito além do que só considerar os aspectos técnicos da restauração. Pode passar. E obrigada de novo. Obrigada, Lídia. Super legal escutar um pouco desse processo, de como foi construída a publicação, gente, também entendendo as etapas da pesquisa e as contribuições de cada um dos envolvidos nesse processo. E a gente está em vias, né, de sediar uma importante conferência em Belém, como o Paulo e Giselda já trouxeram, muitos eventos acontecendo, é uma temática de interesse. Então, observar, né, e beber um pouco dessa fonte, dessa sistematização, pode ajudar a gente a pensar perspectivas, né, de como a gente segue avançando na agenda da restauração na Amazônia. E para debater um pouquinho, né, sobre essa pesquisa e sobre o conteúdo apresentado, eu queria convidar a Andréia Pinto, a Alessandra Caiafa e também a Valéria Lopes. A Andréia do Amazon, a Valéria também representando o MST, e a Alessandra da Sobre, que é a Sociedade de Restauração Ecológica aqui do Brasil, Sociedade Brasileira, né? Que vão contar um pouquinho sobre as suas perspectivas aí a partir. E eu queria fazer um convite, pessoal, para quem está aqui, né, acompanhando com a gente, tem um botãozinho escrito Q&A aqui embaixo, que a gente está recebendo as perguntas para serem feitas. Então, podem, né, direcionar elas tanto para a Lídia, que fez a apresentação, quanto para as nossas debatedoras aqui, para a gente trocar experiência, para que seja uma conversa mesmo, e que vocês tragam as dúvidas, né, ou questionamentos, provocações que vocês têm. Então, fica aqui o meu convite, estou vendo as primeiras perguntas aqui chegando, eu já vou organizar elas daqui a pouco, mas aí, começando pelas, né, olhando, né, Andréia, vou convidar aqui a Andréia primeiro, né, a publicação, ela mostrou aí, né, que a motivação para se engajar nas ações do projeto de restauração, ela está vindo desse reconhecimento das comunidades, desses benefícios, né, que são ecológicos, que são sociais e econômicos. E ao mesmo tempo, a educação, né, então, esse espaço de formar, de se capacitar, sendo fundamental dentro dessas ações nos assentamentos. E aí a minha pergunta para você é, que caminho que você está vendo que a gente pode fortalecer essa formação e esse aprendizado como forma de impulsionar a restauração em escala? Perfeito, Mariana, obrigada, tá? Boa tarde a todos e todas aqui, a meus colegas painelistas, ao público que está prestigiando aqui, em massa, esse nosso trabalho.
Tá? Então, pensando aqui essa reflexão que o webinar trouxe, né, da educação à ação, algo que perpassa todas as falas aqui, a questão de que, seja a restauração ou até algum outro tema que a gente imagine para a Amazônia ou outra região, tem que ter assim, uma aderência e uma apropriação local, né? Então, eu vejo assim que quando a gente implementa um projeto como esse, eu acho que a gente teve realmente esse feliz encontro, sabe, de ter as instituições, né, com as ideias, com a capacidade de captar e de internalizar o recurso e ter um movimento social altamente organizado, né? Falando aqui, até colocando o meu lugar de fala aqui como uma pesquisadora do Amazon, há 20 anos no Amazon, pelo menos, que é uma instituição de 35 anos, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar esse tema em diferentes contextos da Amazônia, né? E pela primeira vez aqui nessa parceria tríplice aqui com o WRI e MST, a gente sente como que a maturidade, né, que já existe no movimento para tratar com questões de formação, de educação, seja qualquer tema, sabe, dentro do assentamento, isso trouxe vários pontos positivos, favorecendo o andamento, né, e o ganho de escala no projeto. Estava até aqui pensando, a gente tem um tempinho aqui para falar, né, nessa reação, e pensando no que a educação acabou, essa experiência já posta, essa maturidade favoreceu, né? Pensando aqui, por exemplo, em Amazon, a gente lá no início, Paulo Amaral falou, né, essa nosso DNA de gerar uma informação, e a gente sempre quer que essa informação gerada, que ela ajude em alguma coisa, né? Que ela seja usada. Então, a gente sempre entendeu, lá na origem, que formar pessoas para que elas possam se apropriar da informação. E a gente também, enquanto pesquisador, possa aprender mais e conseguir ser mais aderente à realidade, é fundamental, né? Então, por exemplo, no nosso projeto aqui, a gente sabe que esses momentos de formação, né, e de construção participativa, como a Lígia apresentou várias vezes, pensando no mais básico, ele nos permite dar escala. Escala até nos atores, em quem vai ser um planejador, um executor da restauração por alguma técnica, alguma estratégia, um porta-voz, né? Às vezes a pessoa não é aquela que vai botar a mão na massa, tá? Mas ele é o porta-voz, é a liderança local que fala, que mobiliza, que sensibiliza outros, né? Então, esses momentos, esses espaços de formação, eles nos ajudam na escala, pensando aí só do ponto de vista quantitativo, digamos assim, é fundamental para a diversidade, porque as nossas instituições de pesquisa, né, às vezes de ensino, às vezes tem uma tendência a atender ou a falar com o público específico, né? E quando a gente está dentro de um movimento social que em si, né, abriga uma diversidade, esses eventos de formação trazem tudo isso, né? Trazem os jovens, os adultos, até crianças que já estão por lá e ouvindo, né, e sendo influenciadas ou desenvolvendo já intenções, né, para o futuro. Traz a questão de gênero, então a gente pode ouvir, é uma pergunta, né, que sempre se faz, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, será que são iguais? Não tem nuances diferentes, né? Algo que na biologia, na bióloga, a gente chama de nichos diferenciados, complementares, né? Com certeza. Então, escala, acessar diversas, né, muitas diversidades, é algo que vem com esses eventos que congregam muitas pessoas, tá? Tem um fator muito importante que, quando a gente fala aqui em educação, às vezes a gente tende a achar que a gente vai levar alguma coisa, né? Mas esses momentos de formação, eles nos permitem, isso é um grande ganho, uma sistematização, acho que uma coleta e uma organização dos saberes locais, regionais, que já existem. Então, em algumas falas aqui isso ficou claro, né? Acho que a Giselda, quando estava falando, por exemplo, se a gente fala regeneração natural assistida, né, RNA, às vezes até a palavra SAF, né, a sigla, né, Sistema Agroflorestal, é comum, a gente já fez esse exercício, né, quando a gente está em campo, se você pergunta para uma sala de aula cheia, alguém aqui, né, implanta SAF, já plantou? Às vezes ninguém levanta a mão, porque esse conceito em si, tal como falado aqui academicamente, cientificamente, tecnicamente, ele não é do conhecimento local, né? Mas ele existe, a prática em si existe, com muitas aprendizagens, tentativas, erros, né? Correções de rota. Então, essa prática de formação, né, Mariana, ele nos dá essa possibilidade de nos organizarmos para o momento. Então, tem uma sistematização e uma coleta, né, desse dado. E, para ser específico para o público e para um estudo, né, que foca em assentamentos, se a gente vê o histórico na Amazônia,
a gente sabe que muitos assentamentos, quando chegam a realmente passar para a mão dos assentados e assentadas, eles chegam altamente degradados, né? Foi dito também já aqui, né? Então estou me repetindo um pouco, mas que os assentamentos foram, né? Tiveram algum outro uso no passado. É muito comum na Amazônia ter assentamentos que eram pastagem, pasto degradado, dendezais. Então, ter que restaurar em profundidade, né? Restaurar não só a cobertura aqui do solo para cima, mas restaurar desde o solo é uma prática de sobrevivência necessária, assim, para os assentados, para ele conseguir começar a produzir alimento, né? Então, só daí a gente entende que muito conhecimento posto lá existe, mas não está sistematizado. E esses momentos aqui, né, a gente organiza, né, e compartilha também os conceitos, né? Que até também alinhei isso, que é a questão de alinhamentos conceituais e inclusão aos debates institucionais, né? Tem uma das lideranças aqui, que né, conheço, colegas aqui dos pares, né? O Raimundo Donato Filho, Valéria, que vai falar daqui a pouco, recordo que nos eventos de formação, ele também falava, né, para os companheiros e companheiras lá, a gente precisa também aprender esses conceitos, né? Porque muitas vezes a gente, enquanto alguém que está ministrando um treinamento, a gente tenta alterar o vocabulário para ser entendido, é um esforço positivo, mas também é interessante quando a gente leva o conceito nos termos tais como dedição, porque, seja nos marcos regulatórios, né, seja em outros debates, esses termos serão usados. E a formação, que mistura, né, pessoas de cada um do seu nicho, dos seus ambientes, das suas institucionalidades, ele promove essa troca, né? Então, torna uma comunicação local, regional e entre instituições, né, mais fluida, né? Então, tem esse aspecto desse alinhamento conceitual e inclusão automaticamente aos debates e práticas institucionais. Um aspecto também aqui que eu quero destacar é a questão da oportunidade que a gente tem, digamos que de estourar as bolhas, né? Algumas bolhas temáticas, tá? E até institucionais. Nós tivemos uma experiência que, como o Amazon, por exemplo, a gente costuma, por se definir como um instituto de pesquisa ambiental, né? Talvez aconteça com o WRI e outros colegas, a gente acaba, ao dialogar, né, no campo, como se fala, a gente busca, por exemplo, dialogar com a Secretaria de Meio Ambiente, às vezes com o prefeito, mas a gente não pensa tanto em outras pastas, né? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente é fruto, né, de uma visão assim, departamental, né, dos temas. E quando a gente traz isso para o campo da educação, é interessante, porque a gente entende, né, como que vários assuntos que a gente põe na pasta do meio ambiente, ou na pasta ambiental, ela é da vida, né? Ela é do cotidiano, como tem a temática aqui da restauração, e nesses momentos isso fica claro. Vou só trazer um exemplo aqui, que a gente teve a oportunidade, dentro desse projeto aqui que a gente tem, com o apoio do WRI, né, operando na parte mais nordeste, sudeste do Pará, a gente encontrou lá uma outra instituição que estava fazendo um trabalho junto com a Secretaria da Educação, tá? E dialogando com outras secretarias. E o Amazon lá, através desse projeto, apoiando a implantação de SAFs, mapeando regeneração natural, né? E lá, essa instituição acabou nos encontrando numa dessas, ela muito mais próxima da educação e agente do ambiente, e formou uma iniciativa que se batizou como Salas Floresta, né? Esse é o atual Instituto Motriz, que é o líder dessa iniciativa, e implementou isso no município de Julianópolis e outros 4 pela Amazônia, mas estávamos em Julianópolis. E do que se trata isso? Vou trazer só esse exemplo chamando aqui de estourar a bolha, é que a gente acabou, nesse diálogo com a Secretaria de Educação, implementando, tá? Poderia ter sido outro mote, poderia ser aproveitar uma área de regeneração, mas lá foi aproveitando uma escola municipal, que está lá só o prédio, cercado de um deserto, né? Implantar um que a gente chamou de um SAF educativo. Tá? Porque aí os alunos, aqueles ali são filhos de agricultores familiares, em sua maioria, muitos enxergam aquela mistura de espécies ali nos seus quintais ou em áreas maiores, né, dos seus pais, nos seus lotes, mas a linha, né, o contexto, o conteúdo trabalhado acaba se distanciando da realidade dele, em tudo, né? Se você vai citar exemplos de frutas, você cita fora daquele contexto. Então, novamente aqui, não estou fugindo do tema, mas voltar que a educação, a ação,
né? A gente também pode dialogar com diferentes pastas, né? Além de se aproximar da realidade. Essa aderência à realidade que eu tenho falado aqui traz também, gente, uma perspectiva de longo prazo, que esse é um desafio para todos nós, né? Eu acho que aqui o grupo aqui, certamente a nossa audiência também, e tem muitas organizações que trabalham com projetos, né? E os projetos têm um tempo de vida, e a gente tem que ter o entendimento e a sensibilidade e os espaços de troca, de construção participativa, deixa isso muito claro, né? É que num projeto de restauração, a gente sabe que a restauração ela demanda tempo, né? Um acompanhamento, um monitoramento, correção de rotas, pode ser uma estratégia de condução de regeneração natural, pode ser a implantação de SAF, mas a gente sabe que algumas mudas morrem, tem que repor, ou seja, são processos, né? Então, e que demandam tempo. E que, quando a gente entra nessa interação como uma instituição, ainda que amazônica ou brasileira, mas que a gente vem de fora daquele universo, a gente tem que entender essas peculiaridades, né? Isso está muito claramente documentado, né, explicitado no estudo, porque quando, por exemplo, tá, esse foi um exemplo muito palpável que a gente teve, né, quando esses assentamentos aqui citados no estudo, quando a gente tem muito recurso para comprar algum insumo, né, para adubação, né, do solo. Mas esse projeto ele tem um tempo de vida, naturalmente, né, tem um começo, meio e fim. E, por vezes, se você entra com a visão no diálogo local, a gente não pode estar ali só tentando resolver, né, a nossa intenção de fazer uma entrega, né, cumprir com uma meta, uma promessa do projeto, porque a gente tem que avaliar essa questão das consequências, né? Qual a possibilidade de, quando o projeto se retira, lá, de quem está lá, quem está implementando, quem foi executor, dar continuidade. Então, o que eu quero dizer com isso aqui foi uma aprendizagem também, que às vezes eu entro com muito insumo nesse ano, porque a gente tem recurso, né? Eu acabo selecionando, por exemplo, mudas ou espécies que ficaram aprendendo a crescer seu sistema radicular, só aqui no raso, porque tinha muito recurso, tinha muito, né, recurso ali para a planta se alimentar. E quando eu não tenho mais, eu posso ter uma planta que está muito mais sensível a uma estiagem, por exemplo, a um extremo climático. É um exemplo pontual, mas quando a gente fala da questão de perspectivas de longo prazo, essa interação, esse contato, né, face a face, desses processos de educação, tá, e de formação, nos permite enxergar, entender esses meandros. Tá? E aí, nesse exemplo, cabe, né, o que ali já apresentou aqui, por exemplo, os viveiros. Né? Foi realmente uma decisão ali do MST, a gente tinha recursos, né, dentro com o WRI, para comprar mudas, por exemplo. A gente poderia comprar mudas, né, e direcionar para aqueles planejamentos ali das espécies desejadas e fazer a aquisição. Só que já existia um conhecimento alocado, um investimento inicial, né, até do Estado, lá, através do Ideflor-Bio, né, que podia ser reanimado, reativado. E isso fez um diferencial muito grande, tanto porque envolve jovens, envolve famílias, né, nesse processo de produção, aumenta o engajamento de pessoas, tá? E podemos, enquanto Amazon aqui, comparar com outras iniciativas em que a gente não tinha um conhecimento posto em viveiros, a experiência ou essa intencionalidade, a gente comprou mudas. E tem um desafio, só para trazer aqui, logístico até, de viabilizar chegada em determinados lugares da Amazônia, que a gente sabe que lugares bem longínquos, o serviço em si, né, de entrega com qualidade e a própria qualidade da muda. Muitas vezes, só o transporte já degrada. Estou trazendo consequências, né, mas quando a gente já tem aqui um conhecimento posto, ou trabalha e ouve, né, essa base do campo e observações que ele já traz e a gente acolhe, isso também, né, contribui a um fator que nos leva a ter um maior sucesso, né, na empreitada que a gente está tendo no local, tá? Ou naquela colaboração. Para fechar aqui, eu não reparei nem o meu tempo, mas para fechar, a gente sempre gosta de lembrar que o desafio aqui posto e que dentro dos nossos conteúdos de educação, de formação, a gente tem que saber de antemão essa característica na Amazônia. Foi algo, acho que o Paulo trouxe na fala dele, né, abrindo aqui a nossa conversa, que implantar essa cultura da restauração florestal, de recuperar uma área aberta, é algo realmente a ser implantado. Né? Nós não temos a nossa história de nos relacionarmos com a terra, né, com os recursos naturais, é muito de remover, né, ou de explorar o recurso, ou remover floresta, para
gerar uma riqueza. Então, a gente já não olha para o recurso natural, muitos já podem fazer isso, mas, em sua maioria, ainda não, como uma riqueza já posta, uma oportunidade já posta, né? A gente pensa que tem que retirar e construir, e fazer algo diferente, né? Então, temos que nos apropriar da cultura da restauração de paisagens, tá? Porque a cultura do desmatamento ainda é fortemente arraigada, né? E, com certeza, mesmo os companheiros aqui, companheiras do MST, lidam com isso no seu dia a dia, né? O monocultivo, muitas vezes, ainda é uma busca, né? A diversidade de espécies ainda não compreendida. Então, da educação à ação é o caminho. Assim, né? Voltando até à pergunta de partido, acho que da Mariana, ter uma aderência local, ouvir, né? Ser ouvido, mas ouvir essa troca, que fica mais fértil ainda quando a gente já encontra uma organização social mais sólida e que internaliza o debate, ouve, né, o público em geral, toda a diversidade que o compõe, é muito favorecido, tá? Por uma construção mais sólida aqui, consistente, que tende a prosperar de longo prazo, para além de um projeto. Em princípio, é isso, tá? Obrigada. Obrigada, Andréia. Muitos componentes, né? Somando aí o que todo mundo está trazendo em cada uma das suas falas, né? E pensando nessa conversa mesmo, né, gente? A gente está aqui para debater, e eu deixei essa primeira pergunta, né, orientadora, para as três responderem mais ou menos, mas estou vendo aqui as perguntas chegando, então aguenta aí, pessoal, que a gente já vai responder as que vocês colocaram aqui, e quem tiver ainda, a gente vai ter rodadas, e eu espero que a gente consiga aí e fazendo aos poucos uma pergunta mais também direcionada para uma resposta mais direcionada para as perguntas que estão chegando. E aí, Valéria, eu vou te fazer a mesma provocação da Andréia, né? Que ela trouxe muito essa questão, né, do apetite já colocado, né? Das pessoas já pedindo por coisas, né? E tá aí próxima, né, às ações que a gente conduziu, sendo também uma das pessoas que se envolveu nesse processo educativo. Como é que esse fortalecimento, né, da formação, do aprendizado, né, a Andrea falou dos conceitos sendo compartilhados, né, uma troca, a gente aprende, a gente compartilha. Como que você acha que isso pode continuar impulsionando a restauração em escala? Bem-vinda, Valéria. Bom, boa tarde a todos. Me ouvem? Tá. Primeiro, saudar aqui as nossas companheiras, né, que estão presentes, os nossos companheiros. O debate já sobre a restauração florestal, ela ainda não é um debate, né, feminino na ponta do processo, mas que bom que estamos entre companheiras para dialogar sobre a temática e trazer essa experiência que veio sendo acumulada aqui em parceria com o WRI, com o Amazon e o MST, foi fantástica no sentido da gente sistematizar. Os que me antecederam já trouxeram a informação de como são os assentamentos de reforma agrária, né? A gente não ocupa terras já com uma paisagem florestal intacta, pelo contrário, são áreas de degradação profunda, de monocultivo, de pecuária extensiva, e são os camponeses, são os agricultores familiares que vêm ao longo desses anos, desse tempo, recuperando, né? Ainda sem total reconhecimento desse trabalho ambiental, mas que já vem sendo feito há um bom tempo. E trazer as 5 áreas nossas, que estão aqui um pouco mais no Nordeste paraense, é um exemplo disso. E podemos perceber que em determinadas áreas há um avanço maior do que em outra, a configuração da paisagem em outras, as relações sociais são outras, né? Isso interfere diretamente e como essa educação popular, que a gente considera, vai se desenhando, né? E uma das experiências que nós trouxemos com os camponeses em si, porque também somos assentados da reforma agrária, é não partir de cima para baixo, né? Mas sim desse diálogo conjunto das necessidades reais da vida, né? Não é só plantar árvores, mas por que plantar árvores? Esse era um grande elemento que a gente analisava junto com os camponeses. E como é que vai sendo inserido as mulheres, os jovens, nesse processo
que a gente compreende que está para além de só recuperação de áreas, mas que está inserida ali um contexto de uma vida humana e uma relação com a natureza. Então, e está muito associado às linhas políticas e organizativas que o MST dialoga, né? Ocupar terra para produzir alimentos, esses alimentos para os assentamentos, mas também para a sociedade. Isso ficou muito bem claro em tempo de pandemia, né, na escassez de alimentos, no avanço do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, e como nossos assentamentos estavam inseridos nesse debate. Já fazíamos esse processo. A gente só precisava sistematizá-lo, né? Ter parceria de apoio governamental e não governamental para impulsionar. Então, penso que esses são um dos elementos centrais nesse nosso processo de educação popular, né? Escutar as necessidades e, a partir das necessidades, e pensando alternativas, né, e soluções que beneficiem não só o meio ambiente, mas também esse ser humano inserido nele, né? E aí também trazer os elementos, claro, de como é que durante o processo a gente vai entendendo a importância de inserir a juventude para uma coisa que era distante aos nossos olhos, mas que para eles era muito mais tranquilo, que era essa questão do georreferenciamento. O que para nós, enquanto assentados, mais velhos no processo, tinha uma dificuldade grande, a juventude pegou muito rápido. E esse processo da inserção deles nos ajudou muito a compreender qual era, mapear, identificar as áreas que a gente já vinha desenvolvendo, né? Já vinha colocando ali as mudas dos viveiros, nos ajudar também a entender esse processo de sistematização e também inserir as companheiras, as mulheres nesse processo, né? Ali com seus companheiros. Até porque o movimento ele entende que não é o homem separado da mulher, nem a mulher separada do homem, né? A gente parte de uma concepção de feminismo camponês popular, né, que entende que é no conjunto, na coletividade ali, que vão se compreendendo as relações e vão se transformando ela. Daí a importância da educação. Primeiro, para a gente compreender que ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho, é uma relação mútua, como diz Paulo Freire, ao mesmo tempo que a gente está ali com algum conhecimento, o outro também tem e a gente troca, faz esse processo de partilha, né? E aí daí há alguns elementos que chamavam a nossa atenção, vamos construir os mapas florestais, os sistemas agroflorestais desenhados, que parece tão infantil no sentido da educação em si, mas que os camponeses foram ali, peraí, vou desenhar, vou reconhecer a minha área é essa, e nesta área eu quero isso, eu tenho isso. Né? Então, a importância também dos mapas mentais, dos mapas construídos por eles, e a partir daí nos ajudou a pensar os viveiros de mudas e a produção de mudas para esses fins. Então, entender que não foi algo separado. Os viveiros contemplavam as necessidades que as famílias assentadas tinham em relação aos sistemas agroflorestais, em relação a intensificar as áreas de regeneração assistida, né? E a partir daí eles produziam mudas. Essas mudas, muitas vezes, produzidas, na sua grande maioria, de forma coletiva. Então, mesmo que a gente tivesse um ou outro companheiro coordenando esse processo, mas a produção de mudas eram coletivas, a distribuição de mudas eram coletivas, né? O plantio delas se tornava também um espaço de coletividade. Daí a importância de uma educação que pense a ação em si, né? E é isso que a gente veio aprofundando dentro dessa experiência, que são experiências já acumuladas, são experiências que não são novas ou inovadoras no sentido de que surgiu agora, pelo contrário, né? São baseadas primeiro nos conhecimentos camponeses, com a sua região e com a sua terra, e a partir daí também da importância da gente pensar esse outro modelo, vamos dizer assim, de poder dialogar. E Andréa traz algo importante sobre os conceitos. A gente percebeu também durante as oficinas, que primeiro aconteceu a mobilização das famílias
que é um processo político, que é um processo intenso, depois a formação, né, destes coletivos que iam desenvolver o projeto, iam intensificar o que já vinha sendo desenvolvido dentro dos seus lotes, e a partir daí as oficinas, a partir das necessidades. Então, esses 3 momentos contínuos, interligados, eles vão dando essa liga do que seria esse processo de educação popular em regeneração florestal, em regeneração da paisagem. E com isso também a gente vai construindo formas de diálogo, né? Daí a importância de ouvir para entender o que querem, né? O que a gente precisa dialogar. Isso nos aproximou. Acho que algumas coisas foram fundamentais nessa relação de aproximação com os camponeses. Primeiro, nós sermos assentados da reforma agrária como eles são. Isso possibilita qualquer relação, qualquer aproximação, porque são as mesmas necessidades, são as mesmas vivências, não é outros vindo de fora dizendo que tem que ser feito. Somos nós que estamos dentro dos assentamentos, fazendo parte desse processo de condição e contradição, né? Outra é a linguagem, né? O que seria a linguagem da academia, o que seria a linguagem da instituição e o que seria uma linguagem que, de fato, chegaria à ponta, seria compreendida excessivamente. Então, as oficinas em si, elas consideraram muito isso. A teoria, mas sempre vinculada à prática. Pensou o bioinsumo aqui, o biofertilizante, mas como vamos produzir ele na prática, né? Então, as imagens trazem, mas também o texto vai aprofundando sobre isso e outros arquivos vão trazendo como é que a gente vai dialogando sempre teoria prática nessa educação popular de fato. Isso ajuda também a compreensão, ajuda a adesão das famílias, porque entendem que o cuidado com as áreas em regeneração é uma coisa, mas ali também pode ser retirado, né, seu alimento do dia a dia, sua vivência enquanto camponeses e enquanto condição desse cuidado homem-natureza, mulher e natureza, sem algo separado. E aí também a gente entra numa outra lógica também, da própria contradição, de não dizer o seguinte, então aqui a gente tem uma paisagem que vamos simplesmente assisti-la, enquanto aqui eu tenho uma contradição da ausência dos recursos naturais necessários para a sobrevivência, né? A gente entra numa relação de que a gente precisa um do outro, tanto o meio ambiente em si, a floresta, os animais, como também o ser humano. E com essas áreas que a gente foi mapeando, e diga de passagem, em 2019, um dos nossos companheiros que coordenou o projeto, junto com o WRI Amazon pelo MST, o Nonato Filho, ele já trazia dentro de um texto acadêmico reflexões em torno do que seria o assentamento de reforma agrária e contrapondo a lógica de que os assentamentos não produzem alimentos, que os assentamentos não recuperam paisagens, né? Ele mostra dentro desse trabalho dele sobre a restauração florestal, talvez na época ainda não se discutiria com tanta profundidade, sobre como é que os assentamentos, em especial o Abro Vermelho, ele em 20 anos vai tendo uma modificação da paisagem a partir da inserção de pessoas assentadas, né? Então, daí a importância de também termos os pesquisadores assentados, porque eles também ajudam a nós compreendermos mais esse processo. E, claro, como a gente já vem trazendo essa importância da própria da educação popular, a gente inclui a pedagogia da alternância, que dentro do nosso movimento a gente chama de tempo escola, tempo comunidade, ou tempo oficina e tempo prática, né? Foi muito mais relacionado a isso. Um tempo nós estávamos em oficinas, né, em formação, e outro tempo a gente estava ali no lote com os agricultores, verificando como é que ele compreendeu, o que é que falta de assistência técnica, né, mais apropriada para desenvolver aquele plantio, para cuidar mais daquela paisagem e sucessivamente. Isso foi fundamental. E aí um dos elementos é esse, já nos projetos que a gente vai continuando, a importância da assistência técnica enganjada. Daí a importância da juventude em formação, porque são eles, os filhos de assentados, que na primeira versão com o WRI vieram
fazer o nosso georreferenciamento, nesse agora, em parceria com o Amazon, eles são os nossos técnicos agropecuários, nossos técnicos em agroecologia, nossos agrônomos em formação, que estão muito ligados ali com o processo do cuidado com o meio ambiente, a partir de uma lógica, uma matriz tecnológica que a gente não abre mão, que é a agroecologia, né? Então, que unifica todos esses processos de educação popular, de educação ambiental, que se o assentado, se o camponês, se o agricultor familiar ali não compreender a importância da educação ambiental dentro do seu lote, dentro do seu assentamento, nada vale todo o esforço que nós fazemos. Por isso a importância de ter a formação e a mobilização antes da implementação, que já é um passo, que já está inserido, né? E aí esse diálogo com o WRI, não, vamos plantar, vamos primeiro formar, educar, se educar junto para esse processo combinar. Porque a educação em si é isso, ela é uma educação para a ação, e essa ação é uma continuidade. Com o projeto vigente, ok, mas se o projeto não está vigente, continua o processo, porque já se vem desenvolvendo, né? Daí a importância de iniciativas como o WRE e o Amazon estarem associando esse processo da regeneração da paisagem natural assistida à educação. Ela não pode estar desalinhada, ela não pode vir de cima para baixo, elas têm que estar com os camponeses, eles têm que ser os protagonistas do processo, eles precisam dizer o que é, o que não é, ora a contradição, ora as condições, mas estabelecer essa relação mútua, que participa todos, que participam mulheres, que participam crianças, que participam a juventude, em diferentes espaços e tempos, né? E aí daí a importância. Hoje nós estamos com coletivos de mulheres em determinados assentamentos, já fruto desse processo, que já estão na intensificação dos viveiros de muda, né? Já temos as nossas crianças que já falam dentro das salas de aula sobre o cuidado com as sementes. E uma coisa que a gente foi aprofundando é a produção de mudas e a coleta de sementes é a autonomia que nós temos enquanto projeto. Comprar a muda é uma coisa, produzi-la é outra, totalmente diferente, porque na produção está inserido organização, está inserido coletividade, está inserido processos de saberes, né? E partilha, porque aquele ser humano, aquele coletivo que está produzindo aquela muda, não será qualquer muda entregue, né, ao outro camponês, ao outro assentado que receberá. Será mudas carregadas de valores que não são palpáveis, que não são monetários, né, que tem uma carga ideológica também, de autonomia, que a gente vai chamar depois isso, e que a gente aprofunda isso com o tempo, para uma soberania no cuidado com a semente, da produção da muda e na produção do alimento. Então, é um ciclo que perpassa toda essa compreensão do cuidado com o meio ambiente, com o pertencimento do ser humano ali inserido, mas também com seus processos de autonomia, né, para essa regeneração da paisagem, para essa manutenção dessa paisagem, e mostrar, reafirmar que os assentamentos de reforma agrária são assentamentos que produzem alimentos, são assentamentos que mantêm a floresta em pé, com seres humanos que cuidam dela, são espaços de vida, de dignidade e de potencialidade. Eles não podem ser vistos só como apenas áreas degradadas, que foram degradadas por outros seres humanos, onde tem como a lógica a natureza como mercadoria, que não é a mesma lógica que a gente, enquanto assentados, que a gente, enquanto camponeses, que a gente, enquanto inserido no projeto de regeneração, pensamos, ampliamos o número de famílias, né, também nesse processo de educação popular, inserção no sentido da gente, dentro do próprio nosso plano, plantar, produzir alimentos saudáveis. Vamos chegar a 100 milhões de árvores plantadas, vamos chegar a restaurações de paisagens florestais e vamos mostrar que, através do processo de educação popular, agroecologia, a gente regenera espaços e territórios e
coloca esses locais como um espaço digno de vida e de se viver. E aí está a COP30 em Belém, e são os nossos assentamentos de reforma agrária que receberão os companheiros internacionalistas. É um pouco isso para a gente trazer da importância desse projeto, das lições aprendidas. Aprendemos muito, inclusive a sistematizar o que já vemos fazendo aí dentro de 41 anos do MST, fortalecido muito mais agora com o plano Plantar de Alimentos Saudáveis, fortalecidos pela massificação da agroecologia, dentro da lógica de compreender conceitos que até então eram distantes da própria regeneração da paisagem florestal. É isso. Obrigada, Valéria. Daqui a pouco eu vou voltar, hein, gente? Tem 10 minutos, mas vai dar tempo da gente fazer uma segunda rodada, hein? Alessandra, também assim, né, somando o que a Andrea trouxe dessa experiência do Amazon, a Valéria contando ela mesma como parte desse processo, e você, né, que está na Sobre, está na universidade. Eu estava aqui me lembrando que em 2022, na Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, o WRI propôs uma mesa sobre regeneração natural assistida e trouxe essas mesmas instituições junto com o ICV, que também é parceiro, né, desse projeto, para fazer um debate naquele momento, muito do que a gente estava coletando, sistematizando, mas ainda sobre a ótica, né, do que tinha na literatura, do que cada um estava ali entendendo do que estava fazendo, e agora já com alguns dos resultados na mesa. Então, olhando aí, né, você, tanto, né, sobre a ótica de academia, dessa experiência como sociedade brasileira de restauração ecológica, quanto revisora do estudo também. Conta um pouquinho dessa sua visão da experiência aí. Obrigada. Bom, muito obrigada, Mariana, né? Inicialmente, desejo uma boa tarde a todos e a todas. Falo aqui de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, e com uma enorme alegria, um sentimento de responsabilidade, eu estou aqui hoje, né? Nesse webinário com uma temática fantástica, né? E representando a nossa SOBRE, Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. Eu agradeço tanto aos organizadores da publicação quanto do webinar, né? WRI, Amazon e MST, por esse convite. Bom, já fui apresentada, né? Só salientar, Mariana, que de todos os títulos que a gente leva na vida, o que eu mais gosto de lembrar é que eu sou uma professora de uma universidade periférica, no Recôncavo da Bahia, com 15 anos de experiência em restauração, sempre buscando essa interface sofrida, pesquisa, ensino e extensão. Na Sobre hoje, eu estou como secretária-geral nessa gestão e estão comigo os companheiros Luiz Fernando Duarte Moraes, Vera Alex, como respectivamente presidente e vice-presidente dessa jovem sociedade, e nos acompanha também nessa gestão Jerônimo Sansévero, Rafaela Guiar, Alba Cavalheiro, e não podia deixar de falar da nossa secretária executiva, Mariana Pardi. Eu digo isso, Mariana, porque eu acho muito importante, até mesmo pedagógico, que a gente sempre saliente os nossos companheiros e companheiras, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida, não é mesmo? E a Sobre só é o que é, porque atrás de mim tem um grupo enorme de pessoas e parceiros auxiliando. Bom, respondendo essa sua provocação, Mariana, e me entendendo como pesquisadora e também como, né, diretora de uma sociedade tão importante quanto a Sobre, eu acho que exatamente organizações como a Sobre, suas ações desenvolvidas por nossos parceiros, têm uma função muito importante nesse processo. Por isso que eu acho que o que eu preparei para falar um pouquinho hoje aqui para nós é sobre a Sobre e como ela se encaixa nesse contexto de educação e restauração na busca da escala dos processos de restauração. Eu gostaria de começar elencando para as pessoas aqui presentes que talvez não conheçam muito bem a nossa jovem sociedade, né? Frente ao MST, que tem mais de 40 anos, a Sobre é debutante. Esse ano nós estamos fazendo 15 anos. E a gente acredita que o que trouxe a Sobre para estar aqui participando desse webinário tão potente em experiências, e eu falando depois dessa dupla de painelistas que me antecedeu com tanta experiência, a Andrea do Amazon e a Valéria do MST, eu destaco uma característica que muito me encantou Sobre, desde que eu a conheci, encanta muita gente, que é a gente ser uma sociedade científica aberta aos não cientistas, né?
E isso reside numa missão institucional da SOBRE, que é democratizar a restauração ecológica no Brasil, integrando exatamente isso que a Valéria acabou de falar, a ciência e a prática. Pois eu, como acadêmica e também a SOBRE, entende a importância de aprender junto com quem vive a natureza, com quem vive no campo e do campo. E exatamente por meio dessas experiências e vivências que faz com que essas pessoas acumulem um conhecimento tácito, riquíssimo, e que esse conhecimento partilhado, sistematizado num contexto acadêmico e também num contexto extensionista, como o livro, né, lançado hoje, é uma via de mão dupla para a geração de conhecimento e técnicas de qualidade que se pautam na boas práticas da restauração de ecossistemas e respeito às individualidades locais, né? Desmistificando por vez a ideia de que a restauração é uma receitinha de bolo, né? Cada localidade tem a sua regionalidade. E isso, né, que a gente está discutindo hoje, que eu vi as pessoas que me antecederam falar, se aproxima muito do primeiro valor organizacional da SOBRE, que é o respeito à diversidade, e que significa dizer que a gente celebra e respeita a diversidade sob todas as suas formas. A diversidade de pessoas, a diversidade de ideias, de organizações e de formas de vida. Pois é nessa diversidade que se encontra a riqueza e a resiliência que precisamos para revegetar esse país. E os desafios são muitos, né? Vide os números aí do nosso Planaveg. Além desses valores organizacionais, que eu trouxe uma pequena amostra, né? Quem quiser conhecer mais, visite lá o nosso website da Sobre. A gente tem também alguns princípios, e eu gostaria de destacar dois que se correlacionam demais com a temática do debate de hoje e até mesmo com a minha atuação, né, de professora, pesquisadora. O primeiro é extremamente importante promover ambientes dinâmicos e seguros de colaboração, compartilhamento, troca de conhecimentos, relacionamentos interpessoais e interinstitucionais, pesquisa, prática, ativismo e discussão entre diferentes perfis envolvidos na restauração. Não só quem está na ponta plantando, mas também quem está fazendo as políticas públicas. E assim eu destaco uma das atividades da Sobre, que a própria Mariana comentou, que são as suas conferências nacionais de restauração ecológica. Na última conferência, abraçamos e trouxemos para dentro da Sobre o primeiro encontro indígena da restauração, o EIRE. E aí eu fico ouvindo todos vocês falando e me veio a ideia de que, quem sabe, Mariana, Valéria, Andréia e todos mais, não discutimos também numa futura conferência, né, a restauração no âmbito do movimento sem terra. E a gente está vendo aí que experiência no MST não falta, não é mesmo? Tem esse livro e vem uma nova sobre aí, ó, 2026, em julho de 2026, em Brasília. E essa aproximação com o MST, eu vejo que é super bem-vinda para todo o universo da restauração. E eu acho que a gente pode aprender demais com essa experiência documentada no livro, né? Que é belíssimo, eu tive o prazer de ser uma das revisoras, e também eu destaco algo que eu sou muito fã, Valéria, que é o Plano Nacional do MST, plantar árvores e produzir alimentos saudáveis, né? Há uma necessidade urgente de aproximação da ecologia da restauração, talvez representada pelos cientistas, com a restauração de ecossistemas, que a faz da prática, com os movimentos sociais. Isso se torna cada dia mais claro. Sem essa aproximação, ninguém vai para lugar nenhum aqui. E eu também queria falar um pouquinho sobre um segundo princípio da Sobre, que para mim, especialmente como educadora, é muito claro e se encaixa como uma luva na discussão que nós estamos nos propondo a fazer aqui, que é: a Sobre e seus associados necessitam ter um compromisso com uma educação plural, inclusiva, diversa, ativa e emancipadora, que preze pela qualidade do conteúdo e também preze pela percepção das particularidades e anseio de cada público-alvo. E aí eu destaco outra ação da Sobre, que a WRI também é parceira,
e merece que a gente comente um pouquinho aqui, que é o Dispersar, que é o Programa Nacional de Formação Iniciada e Continuada em Restauração de Ecossistemas. O Dispersar surge de um desejo, desde a criação da SOBRE, de capacitar, né, e formar restauradores, difundindo conhecimento técnico de qualidade, né, e respeitando sempre os princípios de boas práticas da restauração de ecossistemas, buscando a troca de experiências, sempre essa mão dupla, do campo para a ciência, da ciência para o campo. No Dispersar, um dos princípios, para a gente ter uma ideia, é exatamente reconhecer e estimular esses fluxos entre teoria e prática. E isso precisa, como a publicação aqui mostrou para nós, ser constantemente retroalimentado. Eu acho que todas as atividades que eu elenquei, né, e vou falar muito rapidamente, porque o importante aqui é o debate, demonstra para nós a necessidade contínua de se fomentar a sinergia entre todos os atores da restauração. E eu, particularmente, acredito muito no papel da educação. Ou seja, eu acredito muito no papel do processo formativo e educativo para se ganhar escala na restauração, sim. E é exatamente isso que a Valéria falou. Não adianta sair plantando, plantando, plantando. A gente tem que entender para quê e por que estamos fazendo isso. E a educação é fundamental nesse papel. E eu acho, Mariana, Valéria, André e todos mais que nos ouvem, essa escolha da pedagogia da alternância no processo formativo das oficinas que culminaram nessa publicação, extremamente acertado, né? Essa pedagogia da alternância demonstra a necessidade de nós, educadores, sermos atentos às particularidades de cada parte interessada e parceiro nas nossas ações, para que a formação tenha a adesão de todos. Então, não adianta a gente pensar uma formação que ela não reflita a realidade das pessoas que a gente deseja, né, engajar, deseja trazer para esse lado da restauração. Ganhar escala na restauração, né, por meio da educação, não deve ser entendido apenas como cursos online que podem ser feitos para diversas pessoas em diferentes regiões do país. Sim, essas formações online são extremamente importantes, mas como também é fundamental, e os resultados da publicação ressaltam isso, a realização de cursos, dias de campo e capacitações nos territórios, dentro dos territórios. A gente tem que fazer esse exercício, né? De vir da escala de macro para micro, lá dentro do território. E lendo esse livro, eu vi como efetivamente é rica a troca de saberes técnicos e saberes locais. Esses diálogos sistematizados e fatos em experiência valorizam sim o conhecimento tradicional e empoderam sim as camponesas e os camponeses, e ao mesmo tempo que traz a tecnologia e o conhecimento de ponta. Olha aí o uso das geotecnologias, né? Olha aí o resgate da regeneração natural assistida para essas comunidades, né? Aprender isso, saber lidar com isso, e faz com que todo esse conhecimento, toda essa tecnologia que, né, chega até as comunidades, né, faz com que essas comunidades conquistem independência, né? E ao conquistar independência, isso fortalece a autonomia da comunidade da tomada de decisões. E bem como indica aos jovens que não é preciso mais sair do campo para estudar, para trabalhar com tecnologias de ponta e nem para lidar com conhecimentos acadêmicos. A gente vê ainda, né, e Valéria falou um pouquinho disso, como hoje ainda existe um gargalo, né, que é esse êxodo rural. A gente acredita sim que isso pode ser revertido com o poder do que a gente na Sobre tem chamado de educação para a restauração. Eu vou ser bem breve, Mariana, mas eu gostaria de deixar aqui uma reflexão para todos nós. Eu acho que, além de ganhar escala na restauração, que é entendida como aumentar o número de áreas, chegar aí a esses 12 milhões de áreas restauradas, eu acredito que, além da restauração, mais especificamente, algo que particularmente eu tenho me dedicado, que é a educação para a restauração, ela necessita de capilaridade. Ou seja, a educação para a restauração,
que antecede a ação, ela necessita estar presente em todos os biomas e alcançando todos os tipos de instituições, movimentos e públicos diversos. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Por isso, projetos que culminam com essa publicação e esse conjunto de informações que vocês trazem a público são fundamentais. Eu acredito muito que só a educação nos leva ao conhecimento. E a gente só tem carinho, só conserva e também só restaura aquilo que conhecemos. E aí eu digo para todos vocês que me ouvem, essa educadora aqui, com mais de meio século de vida percorrido, anseia, e como anseia, que a restauração ecológica, restauração de ecossistemas, restauração produtiva, restauração biocultural, qualquer modalidade que seja, se torne popular e conhecida por cada pessoa desse país e se torne especialmente conhecida como decisiva para soluções urgentes frente às emergências climáticas que já estão em curso. Eu deixo aí esse recado breve, eu tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo chega ao fim. E termino por aqui, desejando a todos um bom aprendizado com a leitura dessa publicação e abraços restauradores entre todos e todas que nos assistem nesse momento. Paro por aqui, Mariana. Alessandra, eu nem preciso fazer o meu trabalho de moderadora desse jeito. Como é que eu faço uma fala de encerramento depois dessa? É difícil, não é mesmo? Mas, gente, eu sei que a gente já avançou aqui na hora do combinado. A gente não vai fazer uma rodada de perguntas, mas eu queria dizer para a Mariela, para a Isabelle, para a Natália e para todos os outros, Marcela, Viviane, que fizeram perguntas aqui, que de alguma forma cada uma das pessoas que passou aqui respondeu um pouquinho sobre gênero, sobre a questão dos jovens, falou um pouquinho sobre as condições climáticas, dos desafios. E queria convidar vocês também para lerem a publicação, que traz também alguns esclarecimentos sobre esse período do tempo do projeto, de quanto tempo, desse desafio do monitoramento que vem agora, depois da implementação também. Então, tudo isso, gente, se não respondido aqui, especificamente, pragmaticamente, a gente tentou responder ali também na publicação, e a gente segue, né, o WRI, o Amazon, o MST, com as redes sociais, nos nossos e-mails também, se vocês olharem na publicação, está tudo lá, bem detalhado e aberto também para a gente seguir nesse diálogo, tá bom? Eu queria fazer jus, né, a essas falas, gente, dizer e reforçar que a gente está trazendo luz para a discussão da educação, da formação com essa publicação, é um dos nossos desafios como pesquisadores também, buscar trazer mais gente. Então, eu queria aqui fazer o reconhecimento dos autores, né? A Lídia capitaneando esse processo, mas a Luciana Alves, Marcela Amorim, Viviane dos Santos, Sofia Pestana, eu mesmo sou autora, né? Júlio, o Raimundo Filho, a Andréia, que são autores, e também as pessoas que participaram desse processo como revisores, a Robin, Daniele, a própria Alessandra, a Irina, a Bárbara, Friso e Loureiro, Juliana, o Carlos Leandro, todo mundo que, né, de alguma forma contribuiu nesse processo em campo também, como eu disse, a equipe de comunicação, de dados aqui, o pessoal que fez a diagramação, tem esse conjunto de vídeos maravilhoso também que o pessoal postou aqui, que foi produzido ao longo desse processo, tentando também, gente, outras formas, né, não só da leitura, mas também através de vídeo, para que isso chegue mais longe. Então, esses são alguns, né, dos resultados que a gente conseguiu chegar até aqui. Acho que dizer para vocês que a gente segue sistematizando algumas das experiências que a gente vem produzindo como instituição e também trazendo para que isso seja colocado como passos de discussão. Como a Alessandra disse, né, de que a gente olhe para a escala não só sobre o indicador de hectares. A escala é muito mais do que hectare, tá, gente? A escala é também o número de pessoas, é também sobre beneficiados, é também sobre recursos e muitas outras coisas que a gente segue aprimorando do ponto de vista de indicadores, de formas de contabilizar tudo isso que envolve a agenda da restauração. Então, é com muita alegria que eu encerro esse webinar de hoje.
Agradeço mais uma vez a todos que passaram aqui, que ajudaram a organizar, e que a gente siga essa discussão, que muita coisa vem pela frente. Muito obrigada, gente. Boa tarde para vocês e até a próxima.